revelado a incrível transformação divina em seus recuerdos sagrados, histórias de fé e redenção. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, o Senhor começou a manifestar seu plano redentor através de José, um jovem de 17 anos que se destacava entre os filhos de Jacó. Amado por seu pai, Jacó, recebeu uma túnica de mangas longas, um símbolo de sua posição especial na família. Contudo, essa bênção despertou a inveja e o rancor de seus irmãos, que se viam ofuscados pela luz dos sonhos de grandeza que Deus havia revelado a José. Eles não conseguiam suportar ouvir os sonhos que previam sua própria submissão a ele, transformando o amor fraternal em um incêndio de traição. Certa manhã, enquanto José se dirigia a Siquém para levar suprimentos a seus irmãos, a traição de seus próprios sanguíneos se consumou. Em um ato de brutalidade, foram tomados pela sombra do ódio e venderam-no como escravo a mercadores ismaelitas a caminho do Egito. A dor de ser traído por sua família lacerou o coração de José, mas ele carregava uma certeza indelével: Deus não o abandonara. No Egito, a vida de José não se tornou mais fácil. Vendido a Potifar, um oficial do faraó, ele trabalhou com diligência e dedicação. Sua integridade e coragem atraíam o favor de seu mestre, mas isso não o imunizava à tentação. A esposa de Potifar, seduzida pela beleza e moralidade de José, buscou atrair sua atenção. No entanto, a recusa de José em ceder não apenas preservou sua fé no Senhor, mas também atormentou o futuro que lhe foi destinado. A acusação falsa da senhora de Potifar o enviou a um calabouço escuro, onde muitos teriam sucumbido ao desespero, mas José manteve sua fé intacta. Na prisão, mesmo em meio à escuridão e à incerteza, a luz da providência de Deus continuou a brilhar. Ele foi abençoado com o dom de interpretar sonhos, e ao interpretar os sonhos de 2 oficiais, chamou a atenção de um deles, que mais tarde o recomendou ao faraó após o rei ser perturbado por um sonho inquietante. Ao ser chamado diante do faraó, José, guiado pela sabedoria divina, revelou o significado do sonho: 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Faraó, impressionado com sua habilidade, o nomeou governador do Egito, concedendo autoridade sobre toda a terra. Com a sabedoria dada por Deus, José preparou o Egito para a fome que se aproximava. Quando a escassez se espalhou por toda a região, o inesperado aconteceu. Seus irmãos, que o haviam abandonado, vieram ao Egito em busca de alimento. A tensão aumentou quando José os reconheceu, mas eles não tinham ideia de quem ele realmente era. O eco dos sonhos de sua juventude ressoava em sua mente, alimentando tanto a dor da traição quanto a possibilidade de reconciliação. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A cada encontro, a lembrança das feridas do passado lutava contra a vontade de José de perdoar. Quando finalmente chegou o momento de se revelar, sua voz ecoou com impacto: Eu sou José. Qual seria a reação de seus irmãos agora, face à verdade que poderia curar ou destruir? O futuro parecia incerto, mas a graça de Deus estava prestes a operar. Quando José pronunciou aquelas palavras que cortaram o ar pesado da sala, o silêncio foi tão profundo que parecia ecoar entre as paredes mais frias do palácio. Seus irmãos, paralisados pelo medo e pela incredulidade, trocaram olhares de espanto e desolação. Conheciam bem os erros que haviam cometido, e agora, diante do homem que tinham vendido, a culpa pesada como chumbo se aninhava em seus corações. José, percebendo o pânico em seus rostos, decidiu que este era um momento de revelar não apenas quem era, mas também o que Deus havia feito em sua vida. Com firmeza e compaixão, continuou: Não se angustiando por terem me vendido, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45:5.
Sua voz ressoou com uma autoridade outorgada pelo próprio Senhor, trazendo um estranho conforto àquele cenário de culpa. Os irmãos, atônitos, não conseguiam processar a grandeza da revelação. O homem que governava uma nação e a quem eles se tinham deparado em desespero, com sua túnica vestida de dignidade, era o mesmo que tinham jogado em um poço e vendido como mercadoria. Um frio gelo percorria suas espinhas à medida que essas verdades se desenrolavam em suas mentes. «Vinde cá, aproximem-se», disse José em um tom que misturava firmeza e ternura. Eles hesitaram, mas a voz que havia tomado decisões tão importantes agora os atraía como um farol. «Eu sou José, vosso irmão, aquele que vendestes ao Egito». E enquanto a angústia pairava no ar, ele se lembrou dos sonhos que o levaram a essa situação, como um vislumbre do plano divino que se desdobrava, mesmo nas horas mais sombrias. Despertando a compaixão no coração dos irmãos, ele lançou a verdadeira luz sobre a situação. «Deus me enviou à frente de vocês para preservar uma posteridade na terra e para salvar vidas por meio de um grande livramento». Gênesis 45:7. Suas palavras eram como bálsamo, prometendo não apenas um perdão em seu coração, mas uma oportunidade de reconstruir laços familiares quebrados. Mas o perdão não vinha sem uma luta interna. Os irmãos de José, o peso da traição ainda latente em suas almas, caíram sobre seus rostos, imersos no arrependimento e na dor. Judá, o mais velho deles, foi o primeiro a falar, sua voz embargada. «Pequei contra ti, meu irmão. Estou pronto para aceitar qualquer consequência». Contudo, havia algo mais levando à libertação de seus corações. A realização de que a história deles não terminaria em tragédia, mas sim em redenção. José, em seu espaço de autoridade, sentiu a alegria emergente do que Deus estava fazendo. Ele abraçou cada um deles, lágrimas misturando-se com risos numa dança de cura que só o Senhor poderia proporcionar. Através de sua dor e das injustiças que suportara, havia surgido um testemunho que poderia atravessar gerações, uma narrativa de transformação diante do manto da providência divina. À medida que os dias se seguiam e os irmãos se reuniam com suas famílias, o lar de José se tornava novamente um lugar de unidade. Ele enviava mensagens a Jacó, seu pai, para que viesse ao Egito e se reunisse com seu amado filho perdido. O avô agora se preparava para conhecer a grandeza do futuro de seus descendentes. Contudo, uma sombra ainda pairava sobre essa nova esperança. José sabia que o livre-arbítrio de seus irmãos tinha consequências, e os ecos de suas ações passadas poderiam muito bem voltar à tona. Ele olhou para o horizonte do Egito, onde as estruturas do poder se erguiam como promessas, e não sabia se havia mais revelações de Deus que estavam por vir. O que mais o Senhor queria mostrar a ele, e o que ainda estava por se revelar à sua família. Um segredo divino estava prestes a ser desvelado, e a jornada da redenção de José estava apenas começando. Enquanto a atmosfera do palácio de José se aquecia com a presença de suas famílias, um vento inesperado soprou sobre a terra do Egito. O clima de celebração e renovação estava imerso em uma calma sutil, como se a própria terra aguardava a manifestação de algo maior. José sentia que o Deus que o havia guiado em cada passo de sua jornada, desde as trevas do poço até a luz do trono, ainda tinha algo a declarar. «Vinde», exclamou José, olhando em direção a seus irmãos com olhos cheios de expectativa. «Contarei a vocês sobre as visões que Deus me deu e como Ele transformou minha vida em um testemunho de sua grandeza». Com essas palavras, a sala se encheu de uma expectativa silenciosa, e cada coração ali presente começou a ouvir fervorosamente. Ele começou a narrar os sonhos que antes pareciam apenas confusos e imaturos. «Vi uma vez feixes de trigo, e o meu se levantava, enquanto os de vocês se curvavam diante dele». Gênesis 37:7, recordou ele. A lembrança desses sonhos que tinham sido a causa de tanto rancor e ciúmes agora dançava entre eles como um testemunho vivo da soberania de Deus. «Deus já tinha um plano para nós, mesmo quando não podíamos ver», afirmou José. «Ele me preparou para que em tempos de fome e seca eu estivesse aqui, não só para governar, mas para salvar vidas, as nossas vidas». Seus irmãos, agora em profunda reflexão, sentiam as correntes do passado sendo desquebradas à medida que a verdade ressoava em seus corações.
No entanto, enquanto compartilhava as profundas verdades de Deus, uma inquietação começou a assolar a mente de José. Ele se lembrava também do fardo que ainda pesava sobre seus irmãos. Os ecos de suas ações não estavam desaparecendo, e ele temia que a ferida que causaram uns aos outros precisaria de mais do que perdão, demandaria uma genuína reconciliação. José respirou fundo, sua voz tremendo enquanto continuava. O que vocês fizeram a mim não é maior que o amor que Deus tem por nós. Porém, deve haver um remorso verdadeiro, não apenas palavras. Devemos nos reconciliar verdadeiramente e buscar o perdão do Senhor para que possamos caminhar juntos nesta nova vida. Judá, que não havia esquecido o peso da culpa que o acompanhou, levantou-se novamente. José, sabemos que não somos dignos de sua compaixão. Nossas ações foram ímpias, e a dor que causamos é uma sombra constante em nossas almas. O remorso em sua voz tocou o coração de todos, como se cada palavra carregasse o peso de um mundo que esperava ser libertado. Mas isso não é o fim de nossa história, afirmou José, suas palavras ressoando com a esperança de um novo amanhecer. Deus tem o poder de reescrever nossas narrativas. Ele é capaz de transformar nossas tragédias em triunfos. Assim como eu, também vocês têm o direito de redimir suas vidas através da fé. Nesse momento, como se o céu se abrisse sobre eles, uma nova promessa ficava evidente. A transformação não seria apenas pessoal, mas coletiva. Não era apenas um perdão, mas a criação de um novo legado, um futuro para todo o clã de Jacó, marcado não mais pela traição, mas pela unidade e pelo amor. E assim, a história da família de José começava a mudar. Mas nas sombras do palácio, algo se movia. Não muito longe, no próprio Egito, o eco de uma nova inquietação já se preparava. As profecias sobre a descendência de Abraão ainda não estavam completas, e enquanto José e seus irmãos planejavam um renascimento, uma nova prova se aproximava, a qual desafiaria não apenas sua fé, mas também o propósito soberano de Deus para eles. Os sonhos de José estavam prestes a se entrelaçar novamente com o destino de sua família, e o plano divino estava prestes a revelar-se em sua incrível complexidade. A tensão no ar do palácio de José parecia palpável, com a luz do entardecer filtrando-se através das grandes janelas, criando um ambiente de culta expectativa. José e seus irmãos, agora mais próximos, estavam prontos para enfrentar o que ainda estava por vir, mas em suas almas um eco persistente ressoava. Uma pergunta silenciosa: como poderíamos ser verdadeiramente reconciliados? Enquanto essa dúvida pairava, José sentiu uma perturbação palpável. Era como se as sombras de seu passado estivessem se aproximando mais uma vez. Ele se lembrou das palavras de seu pai, Jacó. O peso da culpa é um fardo que carrega em silêncio, mas que nunca deve ser ignorado. Com esse pensamento, José prostrou-se em oração silenciosa. O Deus que o havia sustentado até ali não o abandonaria neste momento crucial. Ele orou por sabedoria e discernimento, sabendo que a verdadeira reconciliação exige mais do que palavras, exigia ação. Meus irmãos, disse ele, quebrando o silêncio, o perdão é um caminho que devemos trilhar juntos. Devemos trazer à luz as trevas de nossos corações, e assim encontraremos a plenitude da graça de Deus. A verdade ressoou com força, como um trovão em um céu tempestuoso. Os irmãos, tocados por suas palavras, começaram a perceber que a jornada de redenção exigia um passo mais profundo. José, nós não apenas te traímos, disse Rúben com a dor clara em seu semblante. Nós traímos a nós mesmos e ao nosso Deus. O que fizemos foi insensato e impiedoso. Os olhos de Rúben estavam cheios de lágrimas e seu coração clamava por libertação. Sim, foi uma traição, respondeu José, sua voz profunda e serena. Mas é hora de mudar a narrativa. Como dizem as Escrituras, o Senhor é próximo dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Então, o que dizer de nós que somos tão quebrantados? Nós temos que nos unir sob o selo da misericórdia divina. Com essas palavras, algo mudou nas expressões de seus irmãos. Uma luz parecia brilhar em seus olhos, e a atmosfera de luto foi lentamente substituída por uma esperança reverberante. Todos começaram a abrir seus corações, compartilhando suas dores e fraquezas, confessando suas transgressões. As realidades de suas decisões passadas foram trazidas à luz, mas em meio a essas revelações havia um fio de esperança, a possibilidade de redenção. Enquanto a conversa fluía,
a tensão aumentava no Egito, especialmente entre os nobres e líderes que observavam as interações da fraternidade. Aqueles na corte começaram a perceber a mudança dentro do palácio. A transformação espiritual em curso sob os olhares inquisitivos despertou o medo em algumas esferas de poder que não viam com bons olhos a união daquela família. Mas, como a tempestade que se ergue antes da chuva, outro evento estava se aproximando. Uma nova provação que testaria a recém-descoberta unidade dos irmãos. Uma sombra pairava sobre a terra do Egito, e o aviso de um futuro incerto estava prestes a ser revelado. Porém, irmãos, disse José, enquanto sentimentos de renovação e temor permeavam a sala, nós não devemos esquecer que Deus tem um plano, mesmo quando a escuridão parece emergir. As palavras de Deus são verdadeiras. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. E assim, com novos laços formados entre eles, os irmãos estavam prontos para enfrentar o que estava por vir. Mas no horizonte, uma escuridão se aproximava, sugerindo que a verdadeira prova da fidelidade de Deus e do poder do perdão ainda estava por vir. As portas do destino, mais uma vez, estavam prestes a serem abertas. As profecias que cercavam a linhagem de Abraão clamavam por cumprimento, e a intercessão de Deus por seu povo não era apenas uma promessa, mas o cerne de sua história. E bem no centro deles, o plano soberano de Deus para salvar não apenas uma família, mas uma nação inteiramente começara a tomar forma. O eco das palavras de José ainda ressoava nas paredes abobadadas do palácio quando uma inquietação crescente começou a permear o espírito dos irmãos. Naquela mesma noite, enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas do renascimento de uma fraternidade perdida, uma sombra mais escura do que antes começou a se formar. Os corações dos irmãos estavam unindo-se em busca de perdão, mas um novo temor se aproximava, como uma tempestade em meio a um céu claro. Seu irmão Simeão, sempre mais reservado, foi o primeiro a notar que algo não estava certo. Progride a tempestade sobre nós, irmãos, disse ele, a voz tremendo de apreensão. Eu vejo em sonhos e visões que nossos atos não foram perdoados universalmente. Algo se aproxima do Egito, e não será para nosso bem. José, compreendendo a profundidade de suas palavras, respirou fundo e olhou para o céu estrelado, como se buscando uma resposta nas vastas abóbodas celestiais. O Senhor não nos abandonará, jurou ele com firmeza, mas ao mesmo tempo uma sombra de dúvida o envolvia. Na calada da noite, enquanto o palácio dormia, José se retirou para um canto solene e ergueu suas mãos ao Senhor. A essência do clamor de sua alma acendia, e ele orou fervorosamente. Ó Deus de meus antepassados, revela-me o que está por vir. Esteja conosco, fortalece nossa fé. Mostra-nos a tua vontade. Enquanto ele orava, um sonho surgiu em sua mente. Ele viu o Egito, e nele um flagelo, uma fome devastadora que consumiria a terra e seu povo. Uma voz reverberava em seu coração. Preparem-se, pois a terra enfrentará dias de seca e desespero. Somente aquele que estiver unido e firme em fé encontrará sustento, mesmo em meio à falta. Despertando de sua visão, José correu de volta a seus irmãos, seus olhos brilhando com a urgência do que havia testemunhado. Irmãos, um tempo severo se aproxima. O Senhor mostrou-me em sonho que uma grande fome afetará não apenas o Egito, mas todas as terras vizinhas. Precisamos nos preparar, armazenar grãos, para que a linhagem de Abraão não pereça e para que possamos testemunhar a providência do Senhor na adversidade. Os irmãos, ainda lidando com as revelações do dia anterior, ouviram com atenção. Fazer o quê, pois viajamos com corações adornados por culpa e remorso? Indagou Judá, olhando para os outros. Estamos reunidos, mas como podemos enfrentar o futuro se somos tão falhos? José, percebendo o dilema de seu irmão, falou com autoridade. Assim como Deus foi fiel em me levantar do poço, Ele nos dará a força para enfrentar essa nova provação. Devemos agir como um só corpo, como uma família que se restaura e se compromete a seguir os caminhos do Senhor. Com suas palavras, a convicção começou a crescer.
Os irmãos se voltaram para os campos ao redor do palácio e entenderam que precisavam trabalhar juntos, não apenas para si, mas para preservar também a representação de sua linhagem. Enquanto a lua criteriosamente observava, ventos fortes começaram a soprar, carregando sussurros de advertências da terra. O Egito estava prestes a ser testado, e, no entanto, diante deles estava a oportunidade divina de não apenas sobreviver, mas de se tornar um farol de esperança. Entretanto, em meio a esses preparativos, a notícia sobre os ventos de mudança começou a se espalhar. O faraó, atenta às informações que surgiam dos campos e da corte, convocou os nobres a se reunirem. A inquietação no palácio poderia ser palpável, mas a determinação de um povo restaurado também ardia em seus corações. José lembrou-se de palavras de abnegação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Agora, como um só, os irmãos se uniram na resolução de que enfrentariam o que viesse, sabendo que Deus marchava à frente deles. Mas a sombra que se aproximava não era apenas do futuro incerto. Havia também algo templado dentro dos próprios corações, de homens que já haviam caído, e que agora precisavam crer na redenção divina. Assim, enquanto as movimentações nas cortes se intensificavam e um ruído se erguia, a paz que sobrepuja todo o entendimento começava a jorrar em meio ao clamor da adversidade, e a história estava prestes a ser virada em um novo capítulo. No entanto, o maior mistério de todos ainda estava por se revelar. Uma questão clamava para ser respondida. Uma promessa ainda não cumprida ecoava nas entranhas da terra. O que Deus estava prestes a fazer por meio de sua família, cuja quimera de bênçãos e provações os testemunharia em seu caminho? A alvorada, ventre de novas esperanças, despontava, enquanto o sol, rompendo as nuvens, trazia luz aos corações dos irmãos. A intensificação dos ventos trouxe consigo os presságios de um tempo severo, mas também serviu como um divisor de águas nas vidas daqueles homens que carregavam o peso de uma culpa ancestral. José, despertando cedo, caminhou até o campo onde os irmãos se reuniam. A terça fria ainda conservava o orvalho da noite, mas a energia de um novo propósito pulsava em suas veias. Ele se dirigiu a eles com um semblante resoluto, e em sua voz ecoavam as promessas para um futuro divino. Nosso Deus é fiel, e está fazendo algo novo. Ele não apenas nos condiciona a resistir, mas também a prosperar em meio à adversidade. Vamos juntar nossas forças, pois temos um trabalho a realizar. Simeão, notando um ameneio de força nas palavras de José, ergueu suas mãos com determinação. Sim, irmão, se o Senhor nos chamou para isso, então é a Ele que devemos obediência. Que nossas ações sejam como as da terra, que guarda as chuvas do céu, esperando e trabalhando, sem desfalecer. A conversação vigorosa dos irmãos se transformou em um cântico de esperança, um hino de fé que se elevava ao céu. Porém, enquanto os irmãos trabalhavam sob o calor ardente do dia, a notícia do faraó envorava a cidade. O rei, influenciado por presságios e sonhos perturbadores, reunia seus conselheiros e sábios em busca de explicação. Quem pode nos guiar a evitar esta calamidade que se aproxima? Questionou o faraó, assumindo a maior densidade de sua coroa. Uma entidade sussurrou na mente de um destes conselheiros. Dizem que um hebreu, vendido como escravo, ressurgiu como oficial. Ele tem o dom da interpretação de sonhos. O faraó, com os olhos ardendo de curiosidade e angústia, decidiu que era hora de convocar José. Enquanto no palácio tudo isso acontecia, na mente de José uma nova revelação começava a tomar forma. Ele ouviu em um sussurro a voz do Senhor insistente em seu espírito. Você será um canal do meu propósito. Eu te usei na escuridão, e agora, por meio de você, a luz se espalhará. Prepare-se. A nação que se aproximar de você em busca de sustento encontrará vida e esperança. Com um coração palpitante, José se preparou para se encontrar com o faraó, reconhecendo o peso de toda uma nação sobre seus ombros. O tempo estava se aproximando, e a necessidade de um plano sábio parecia mais urgente do que nunca. O chamado divino o tornava consciente de que a salvação de muitos dependia de suas decisões. Finalmente chegou o momento.
O faraó, aguardando-o num ambiente majestoso, olhou nos olhos de José com expectativa. Escutei que você pode interpretar sonhos, pois eu tive um sonho, e ele me assombra. Ajude-me, pois meu coração está pesado com o que vi. José, numa quietude que refletia a profundidade de seu espírito, respondeu com confiança: Não sou eu quem traz a resposta, mas Deus, que revela os mistérios. Com essa declaração, um silêncio sagrado tomou conta do salão, onde corações estavam prestes a ser transformados. José começou a descrever, com precisão divina, o sonho do faraó, que falava de abundância seguida de escassez. Quando a revelação se desvelava, um novo entendimento tomou conta do rei e seus nobres. E Deus, em sua soberania, estava começando a fragmentar as barreiras que haviam separado a nação egípcia da grande obra que ele estava prestes a realizar entre os hebreus. Mas, à medida que a sabedoria se conectava, mais perguntas surgiam na mente de José, e um dilema permanecia. Como ele poderia ser o instrumento de Deus sem revelar toda a extensão da dor passadas e da sua própria identidade? O futuro deles estava agora nas mãos da providência divina. O caminho da redenção estava apenas começando, e o plano de Deus para sua família e as nações ainda guardava mistérios profundos. O que mais viria à tona conforme o desenrolar dos dias? Em meio ao silêncio reverente que tomava conta do palácio, José continuou sua interpretação, seus lábios se movendo com firmeza, enquanto a sabedoria do Senhor fluía dele. 7 vacas gordas, que pastam às margens do Nilo, representam 7 anos de grande abundância. Mas, depois delas, surgem 7 vacas magras e famintas, que devoram as primeiras. Isto é um aviso ao faraó. Se não se prepara para o que está por vir, a terra sofrerá. O faraó, fascinado, abandonou sua impassibilidade. Então, o que devemos fazer? Como podemos evitar tal calamidade? José, fortalecido pela presença do Espírito, lançou-se a um plano de ação. Escolha homens sábios e ordinários, e que durante os 7 anos de fartura, recolham 1/5 da produção do país, que guardem o grão nas cidades, e quando chegar a fome, o povo terá onde se sustentar. Os nobres do faraó murmuravam entre si, pasmos com a clareza e a coragem do hebreu. O próprio faraó, sem hesitar, exclamou: Porventura encontraríamos alguém como este, em quem habita o Espírito de Deus? Você é o homem escolhido para supervisar essa tarefa. José, ao ouvir as palavras do faraó, sentiu um manto de responsabilidade cair sobre seus ombros. Em um piscar de olhos, sua vida mudara. De escravo a governador, sua posição não apenas era um reflexo de seu talento, mas um cumprimento vivo da promessa divina que o acompanhava desde sua juventude. Ao sair do palácio, com o selo do faraó atestando sua nova autoridade, um misto de temor e gratidão invadia seu coração. Ele se lembrou de seus irmãos, das palavras de seu pai Jacó e de como as providências de Deus se entrelaçavam mesmo em meio ao sofrimento. Um propósito maior se desenhava à sua frente, guiado pela mão do Senhor. Enquanto isso, nos campos onde os irmãos de José trabalhavam, Simeão levantou a cabeça, sentindo uma inquietação em seu espírito. Ele olhou para os céus, como se buscando uma confirmação do Deus que havia prometido ao seu povo. Fomos quebrados e perdidos, mas Deus ainda pode nos restaurar, murmurou, sentindo o eco das palavras proféticas que tinha ouvido desde a infância. As nuvens que antes pareciam pesar, agora pareciam se afastar. A esperança renovou as forças dos irmãos, e uma unidade crescente começou a manifestar-se em suas interações, embora a sombra do passado ainda os perseguia. A lembrança das traições, das dores e separações pesava, mas a sede por redenção começava a se acentuar. José, em sua nova missão, não poderia esquecer as raízes de sua origem. O Senhor não nos abandonou, pensou enquanto olhava para a vastidão da terra que estava sob sua responsabilidade. Ele clamou a Deus em meio à confusão de sentimentos. Como poderei reconciliar meu passado sem sucumbir à dor que ele traz? E assim, os dias se passaram, repletos de preparativos e colheitas. A abundância florescia no Egito, mas José sabia que a verdadeira aprovação ainda estava por vir. Enquanto os celeiros se enchiam,
Uma sombra de escassez começava a se aproximar, e um clamor por alimento não tardaria a ecoar por todo o Egito e pelas terras vizinhas. José encontrou-se em um dilema de fé e coragem. Deveria ele, como governador, revelar sua identidade a seus irmãos quando a fome chegasse? Ele confiava que Deus tinha um plano soberano, mas não podia afastar a dor do seu coração. O que a história ainda confiaria a ele conforme o tempo avançava? Eis que uma nova sombra se aproximava, e José, agora imbuído de autoridade, preparava-se não apenas para enfrentar a escassez, mas para um confronto pessoal que culminaria na restauração da sua família e no cumprimento das promessas de um Deus fiel. O ciclo de redenção e revelação estava por se intensificar, e fatos inimagináveis estavam prestes a ocorrer, à medida que os caminhos de José e de sua família se entrelaçariam mais uma vez. José não demorou a perceber que os anos de abundância passavam rapidamente. O Egito prosperava sob seu comando enquanto os celeiros se enchiam de grãos, e a sabedoria que o Senhor havia derramado sobre ele era visível em cada decisão que tomava. As noites eram longas, preenchidas pela esperança e pelo peso da expectativa, pois ele sabia que momentos difíceis estavam por vir. Contudo, um presságio inquietante começava a permear seu espírito. A fome se aproximava, não apenas do Egito, mas de muitas terras distantes. Nos campos de Canaã, a situação dos irmãos de José se tornava cada vez mais desoladora. A seca havia devastado a colheita, e a fome os obrigou a um clamor silencioso ao Senhor. Judá, em especial, sentia o peso das responsabilidades e da angustiante saudade do irmão que partira. Precisamos nos mobilizar. É hora de buscar alimento antes que seja tarde demais, disse ele aos outros, seus olhos revelando a determinação obstinada de um homem que sabia que precisava agir. Assim, com relutância e temor, os irmãos começaram sua jornada em direção ao Egito, um lugar que outrora abrigara suas dores, mas que agora se apresentava como a única esperança de salvação. Na travessia, relembravam a traição que cometeram, a venda do seu irmão e a angústia que carregavam como um fardo. Como poderemos encarar o governador? Indagou Rúben, já prevendo o peso da culpa. Enquanto isso, José, governante do Egito, preparava-se para a chegada dos que buscavam alimento. O dia em que a escassez começou a se alastrar finalmente chegou, e ele viu homens e mulheres de todas as nações se dirigindo aos celeiros, regidos por sua mão. A ira e a compaixão conflituavam dentro dele ao pensar em seu passado. José sabia que em breve teria que enfrentar a lembrança insuportável de seus irmãos, mas o Senhor continuava a guiá-lo, e ele impôs a si mesmo confiar na soberania de Deus. Quando os irmãos finalmente entraram no palácio em busca de grãos, José os observou com uma mistura de clara emoção e desolação. Era uma cena que lhe reavivava memórias há muito enterradas. Ele reconheceu imediatamente seus rostos, mas manteve-se impassível, escondendo a própria identidade sob a máscara da autoridade. De onde vem? E por que buscam alimento? Questionou, sua voz clara e firme enquanto seu coração pulsava de uma ansiedade bem guardada. Viemos da terra de Canaã, porque a fome nos atingiu com grande força, respondeu Judá, com um peso nas palavras que ecoou como um lamento. Viemos comprar alimentos para a sobrevivência de nossa família. O olhar de José se pôs em cada um, buscando por sinais de arrependimento, tentando discernir o que lhes preencheria o coração. Ele viu o remorso em seus olhos, mas também a mesma dor que um dia o havia consumido. Aquela era a hora, um momento divino. Mas o que deveria fazer? Revelar-se ou manter-se em silêncio e observar a resposta deles? Com cada palavra e ação, o presente e o passado se entrelaçavam, e José experimentou a luta interna de um homem que desejava tanto sua justiça quanto a misericórdia divina. O desejo de descobrir a verdade sobre o arrependimento deles, e ao mesmo tempo a necessidade de protegê-los dos ciclos de dor que haviam iniciado em sua história, preenchia sua mente. E assim, em meio à tensão da revelação, determinado a buscar a verdade e a redenção, José disfarçou seu impacto emocional e impôs um desafio aos irmãos. Para comprarem alimento, devem trazer seu irmão mais novo, como prova de que falam a verdade. Ao pronunciar aquelas palavras, um temor paralisou o grupo, mas uma chama de esperança se acendeu na mente de José.
Ele sabia que aquilo os conduziria a um encontro inevitável com seu verdadeiro eu, e mais importante ainda, com o plano soberano de Deus, que começava a se revelar de forma magnífica. Naquela tensão, a história de um povo escolhido estava se entrelaçando mais uma vez, e o desfecho final da obra redentora de Deus se aproximava a passos largos. O que era revelado em meio aos recuos e lembranças sagradas tornava-se cada vez mais claro. A promissora restauração esperava à porta. Quando os irmãos retornaram a Canaã, a atmosfera estava carregada de incerteza. O peso do que haviam enfrentado no Egito os seguia como uma sombra. Como poderemos apresentar Benjamim ao governador? Perguntou Rúben com preocupação, já pressentindo a ira do pai. O temor os envolvia, pois conheciam a profunda dor que Jacó sentia pela perda de José. Além disso, nosso pai não suportaria outra desgraça, disse Simeão em um sussurro, a tristeza em sua voz ressoando como um lamento. Contudo, a dura realidade da fome não deixava espaço para hesitações. Judá, aproximando-se de seu pai, determinou-se a enfrentar a situação. Pai, se não formos, pereceremos. A fome está nos consumindo. Precisamos da bênção do governador, e ele exigiu que trouxéssemos Benjamim. Somente assim poderemos obter o que precisamos para sobreviver, declarou, sua voz carregada de um sentido de urgência. Jacó, em sua dor, hesitou. O que ele poderia perder mais? Não posso permitir que meu filho mais novo saia de mim. Tenho já perdido um, e não posso arriscar outro. Ele clamou, o desespero tingindo suas palavras. Mas a fome era implacável, como uma tempestade que não cessa. Após muitos apelos e com lágrimas nos olhos, Judá ofereceu sua própria vida como garantia. Dê-nos uma oportunidade, pai. Se não trouxermos o menino de volta, serei eu quem responderá por isso diante de ti. Não podemos ficar à mercê da fome, implorou. A determinação e o amor de Judá chamaram a atenção do velho patriarca, que, após longos minutos de angústia, finalmente cedeu. Que assim seja, que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de vós, ele disse, o peso da decisão caindo sobre seus ombros. Os irmãos, com Benjamim ao lado, partiram novamente ao Egito, um misto de esperança e medo pulsando em seus corações. O caminho parecia mais longo, repleto de dúvidas sobre o que os aguardava. E se ele souber? Sussurrou Levi ao irmão. E se nosso passado voltar para nos assombrar? A dor da traição ainda era fresca, e cada passo que davam parecia ser uma marcha em direção ao seu juízo. No palácio, José aguardava ansiosamente. Dentro de sua alma, um turbilhão de emoções era ativado com cada novo dia que passava. O som da porta se abrindo fez seu coração disparar. Ele observou enquanto seus irmãos entravam, desta vez acompanhados por Benjamim. A luz parecia oscilar em sua forma, e em seu íntimo, uma batalha estava prestes a começar. Ao vê-los, José não pôde evitar que as lágrimas escorressem em seu rosto. Era um momento encantador e doloroso ao mesmo tempo. Ele disfarçou rapidamente sua emoção, aproximando-se de suas abordagens, e ao seu olhar incisivo, a tensão no ambiente aumentou. E como é que o filho da mulher que foi levada ao luto voltou? Indagou, sua voz revestida de seriedade. As palavras pareciam atravessar como flechas de dor, mas dentro de José, uma compaixão crescente começou a domar sua ferida. Os irmãos, percebendo seu abalo emocional, se entreolharam, imersos em confusão e medo. Benjamim, em sua inocência, sentiu o peso da cena. Viemos buscar alimento, e não temos a intenção de fazer mal a ninguém. Somos apenas homens que desejam sobreviver, disse Judá com uma solenidade que ecoava. Naquele momento, o Senhor trabalhou nas profundezas do coração de José. Ele começou a entender que todo aquele sofrimento, toda a dor e traição, estavam tecendo uma tapeçaria maior sob a soberania de Deus. As tensões se dissiparam um pouco ao perceber que sua história não era apenas sua, mas uma jornada que afetava a identificação de um povo para a redenção. José decidiu então revelar um plano. Trago boas novas, mas também desafios. Vocês devem se provar dignos de confiança. Somente com o arrependimento verdadeiro suas vidas podem ser poupadas. E somente assim encontraremos paz. Ele proclamou, o peso da conversa aumentando. Enquanto os irmãos estavam prestes a se colocar em discurso, uma nuvem de expectativa pairava sobre todos, como se o próprio céu estivesse observando. E nesse instante, a promessa de Deus começava a tomar forma no horizonte.
designando um caminho de reconciliação e esperança, que não apenas redimiria os homens de Canaã, mas começaria a restaurar um lar de fé e um futuro conforme o propósito divino. José olhou nos olhos de seus irmãos e sentiu uma onda de compaixão, misturada com a dor dos anos de separação. As palavras que estavam prestes a sair de sua boca carregavam o peso da história e da providência divina. Vocês esqueceram quem são em suas próprias vidas. Devo lembrar-lhes o que é ser parte da família de Deus? Disse ele, com a voz tremenda de emoção. Os irmãos, surpresos com a súbita mudança na tonalidade da conversa, permaneceram em silêncio, aguardando. José continuou. Meus irmãos, antes de prosseguirmos com o que o Senhor deseja de nós, é necessário que enfrentemos nossos passados. Precisamos buscar a verdadeira mudança em nossos corações e uma jornada de arrependimento. Judá, cuja icônica bravura se mantinha, finalmente quebrou o silêncio pesado que pairava no ar. Reconhecemos que o que fizemos foi um erro profundo, não apenas contra ti, José, mas contra o próprio Deus. Ele declarou, a voz parecendo um eco de um peso que não poderia mais suportar. As bênçãos que Deus te deu não foram apenas para a tua vida, mas se entrelaçam com o que somos e o que deveríamos ter sido. Os olhos de José se encheram de lágrimas novamente. Ele percebia que, apesar das traições, seus irmãos estavam prontos para a transformação, prontos para um retorno ao plano que começara a ser revelado desde os dias de Abraão. Eis que, através de toda essa dor, Deus está nos dando uma nova chance. Precisamos restaurar nossa identidade e lembrar o que Deus prometeu a nosso pai Jacó, afirmou José com firmeza. Com isso, começou a compartilhar a grande visão que havia recebido do Senhor em seu coração. A redenção não necessitará somente do ressurgir de uma família. A história de nosso povo será uma história de unidade, esperança e, eventualmente, de salvação para muitos. Ele falava de um futuro no qual eles poderiam não apenas sobreviver, mas prosperar, se unindo ao propósito divino que se desenrolava diante deles. Os irmãos, ao ouvirem aquelas palavras cheias de esperança e unidade, eram tocados em suas almas. O medo e a culpa que os acompanhavam desde a traição começaram a se dissipar. Era tempo de se submeterem ao processo de cura que José estava chamando. Um novo pacto estava prestes a nascer. Simeão, mais uma vez, destacou-se. Então nos comprometemos a buscar essa restauração. Mas devemos primeiro pedir perdão ao nosso pai pela dor que lhe causamos. Esse é um chamado não apenas para nós, mas para toda a nossa casa. A expressão de determinação em seu rosto iluminava seu espírito. José assentiu em concordância. Sim, nossos laços familiares devem ser costurados novamente, mas isso não virá sem verdadeira sinceridade. Farei algo audacioso, e cada um de vocês terá a oportunidade de provar seu arrependimento ao meu pai. Vamos com Benjamim, e vamos contá-lo sobre tudo o que ocorreu, não escondendo nada. Um olhar de espanto cruzou as faces de seus irmãos quando José mencionou Benjamim. Sabiam que a dor de Jacó era uma fértil oportunidade para reacender um perdão verdadeiro. Nosso pai deve saber que estamos prontos, dispostos a buscar o que Deus está planejando em nossas vidas, disse Judá, sentindo a gravidade do momento. Assim, o plano se firmou. José, ao lado de seus irmãos, decidiu que a jornada de volta a Canaã precisava ocorrer, mas não antes de um ato de fé que testemunharia a transformação que Deus estava realizando em suas vidas. Antes de partirem, José fez questão de enviar parte da provisão, não apenas grãos, mas também presentes para Jacó. Que os mantimentos que vocês levam sejam um sinal de que o amor de Deus nunca falha e que a fé, mesmo nas horas mais sombrias, ainda pode transformar e revestir de esperança, disse José enquanto abençoava seus irmãos. Os irmãos, indo em direção à casa de Jacó, sabiam que seu destino não era simplesmente trazer alimento, mas restaurar o que havia sido perdido e entregar a promessa de uma nova era. Ao cruzar as fronteiras do Egito, um sólido vínculo começou a ser elaborado entre os antigos traidores e o homem que um dia havia sido jogado no fundo de um poço. Contudo, à medida que se aproximavam de sua terra natal, uma incerteza ainda pairava sobre eles. O eco dos erros passados ecoava em suas consciências e uma pergunta crucial pairava sobre suas cabeças. Como nosso pai reagirá ao ouvir que estamos de volta com Benjamim? Uma sombra se aprofundava no horizonte, enquanto o passado e o futuro colidiam no presente. O plano soberano de Deus, que começara a se desenrolar, ainda tinha mais camadas a desvelar. O que ainda estava por vir, e como seria o desenlace de uma história marcada por redenção e restauração?
O desfecho desse ato de fé e perdão estava prestes a se revelar, na plenitude do propósito divino.